Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você vai saber se um benefício integra ou não o salário do empregado. Vara do Trabalho da cidade de Goiás implementa a prática do acolhimento para incentivar a conciliação. E no bloco de entrevistas, a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, fala sobre a prática da constelação familiar no judiciário trabalhista. O Hora Extra está começando agora. Um ambiente mais acolhedor pode ser ideal para a conciliação na Justiça do Trabalho. Foi pensando nisso que a equipe da Vara do Trabalho da cidade de Goiás resolveu apostar numa conversa informal com as partes antes do início da audiência. O resultado é surpreendente. Os índices de acordo chegam a mais de 80%. Dona de uma riqueza histórica e cultural, a cidade de Goiás não só guarda os encantos das ruas de pedras, casarões antigos e da poesia de Cora Coralina, como também pode se orgulhar de um projeto que tem sido desenvolvido na Vara do Trabalho da cidade. Uma prática simples de acolhimento das partes que tem feito muita diferença. Essa é a primeira vez que a Adriana comparece à Justiça do Trabalho. Ela conta que ajuizou uma ação contra a indústria onde trabalhava como auxiliar de produção. Estava passando por sérios problemas de saúde e resolvi não ir mais, né? Só que para mim sair com meus direitos, eu resolvi entrar com rescisão indireta, com advogados. E conseguiu? Consegui, graças a Deus, com todos os meus direitos, né? Vocês chegaram num acordo? Chegamos a um acordo e saímos ambos à parte contentes, né, com o acordo. Mas antes do início das audiências, as partes e os advogados são convidados a participar de um momento de acolhimento. É uma conversa com os juízes e servidores sem muita formalidade, para dar as boas-vindas e incentivar a conciliação. E nós estamos aqui à disposição para facilitar a solução dos conflitos dos senhores. Então vocês estão aqui buscando um local que o Estado coloca para vocês à disposição do cidadão para resolver os seus problemas e não para criar novos problemas. Então, nesse primeiro momento, já podemos causar um desarme de partes e advogados. Dizendo para eles que nós estamos aqui para ajudá-los, já é uma boa maneira para que, quando eles entrem na sala de audiência, evitem no primeiro momento os embates, pois o diálogo construtivo é o que pode realmente trazer uma solução consensual. Tudo aqui tem sido planejado para criar um ambiente de harmonia, inclusive este painel com a figura do IP amarelo. A juíza conta que conheceu esse tipo de prática por meio das redes sociais e resolveu adotar na Vara do Trabalho. Em razão do perfil no Instagram, Você Muito Mais Conciliador, que eu tenho com a minha irmã, que também é juíza do trabalho, nós conhecemos colegas do Brasil inteiro. E a partir daquele perfil, nós descobrimos que no Sejusc Rio Branco, servidores de lá fazem acolhimento. E aí pensamos de trazer essa prática para o nosso cotidiano, que é uma ideia de nos aproximarmos da sociedade, das partes presentes aqui, de informá-los as ideias que nós temos sobre a prática da conciliação como pacificação social. Este advogado defende a parte patronal, como fazendeiros e comerciantes da região. Para ele, o atendimento nessa unidade da Justiça Trabalhista é diferenciado. O acolhimento ajuda os clientes a optar pela conciliação. Quando se chega aqui na Vara do Trabalho e tem a prática do acolhimento, que o próprio magistrado vem e explica como que funciona e as vantagens de um acordo, o próprio cliente chega dentro da sala de audiências falando, olha, vamos pensar num acordo então, vamos ver, às vezes se a gente conciliar é melhor. Então, essa transformação com práticas corriqueiras como o acolhimento, o próprio serventuário, o secretário de audiências e a sala de espera chamar as partes para audiência e não pelo microfone, e isso aproxima o judiciário do cidadão. O projeto foi implantado há apenas 6 meses, mas de lá para cá o resultado tem sido muito positivo. O número de conciliações nesta Vara do Trabalho saltou de 70% em 2018 para 81% no ano passado. É um dos maiores índices do país. Isso significa que a cada 100 processos trabalhistas que chegam a essa jurisdição, 81 são resolvidos por meio da negociação entre as partes. Se antes a sala de audiência era muitas vezes vista como um campo de batalha, agora ela parece mais um ambiente de pacificação e diálogo. E a meta é sempre aumentar mais esse índice. Segundo o juiz titular da Vara, todos ganham quando entram num acordo, o que evita uma sentença impositiva.
O juiz, ele é um ser humano e, como ser humano, ele tem que se ater e fundamentar as provas que estão realizadas nos autos. E muitas vezes as partes não conseguem, de forma suficiente, realizar todas essas provas. Então, a solução conciliada é a melhor possível para resolver qualquer tipo de conflito. Lembra da Adriana lá no início da reportagem? Ela conseguiu entrar num acordo com a empresa e saiu satisfeita. Depois da conversa aqui com o juiz que ele teve com a gente, eu me senti bem mais segura, me senti acolhida, me senti, assim, porque era a primeira vez, eu imaginava que ia haver perguntas que eu não ia saber responder, mas foi totalmente diferente. Que bom, Adriana! Então, inspirados pela mensagem de Cora Coralina e pela beleza do ipê amarelo que floresce na época da seca, que todos procurem semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Uma questão antiga e que ainda causa dúvidas é sobre a natureza dos benefícios concedidos aos empregados, se integram ou não o salário. Veja na matéria a seguir. Maria Cristina trabalha como encarregada da limpeza neste condomínio residencial com mais de 500 apartamentos. Ela lidera uma equipe com cerca de 10 funcionários. Por isso, precisa estar bem vestida, com o uniforme da empresa, que também disponibiliza um celular e um rádio para ela se comunicar com os demais colegas. Como a empresa é muito exigente na forma que a gente veste, né? Então, para dar comodidade, não é? Para a gente não ter que, como que eu vou falar com fulano se eu não tenho rádio? Como que eu vou falar se eu não tenho um celular? Então, a empresa se dispõe a fazer isso para que o funcionário não venha ter reclamação, porque ela fornece tudo. Aqui, além do salário base, a empresa paga auxílio alimentação, vale transporte e até um bônus por assiduidade, equivalente a uma cesta básica, para quem não tem falta injustificada e nem advertência. Tudo isso ajuda a complementar a renda. O vale alimentação meu dá para suprir as minhas compras na minha casa, não é? O meu vale transporte também já aconteceu de eu não precisar de utilizá-lo durante os 30 dias que meu namorado veio me buscar. E já aconteceu de eu vender ele todo assim, R$500. Então, não é bom? É muito comum a empresa fornecer alguns benefícios aos empregados, como no caso da Cristina. Mas o que muita gente não sabe é diferenciar o que faz parte e o que não faz parte do salário. Empregador e empregado precisam ficar atentos a isso antes de brigar na justiça. Para a gente entender melhor esse assunto, é importante conhecer o conceito de salário in natura, também chamado salário-utilidade. Salário in natura é uma parte do pagamento que a empresa pode fazer por meio de bens ou serviços como alimentação, habitação e vestuário, por força do contrato de trabalho ou de costume. Esses benefícios devem ser fornecidos de forma habitual, durante a vigência do contrato, e de forma gratuita, ou seja, sem nenhum tipo de desconto no salário. Segundo a legislação trabalhista, o empregador pode pagar até 70% do salário em utilidades, isso para quem recebe até um salário mínimo. Os outros 30% devem ser pagos obrigatoriamente em dinheiro. Para quem ganha acima de um salário mínimo, os valores pagos em alimentação não podem ultrapassar 20% do salário e o limite para moradia é de 25%. É muito difícil para o trabalhador diferenciar, separar o que é esse benefício in natura e o que é os benefícios, outros tipos de benefícios recebidos pelo empregador. Eu sempre oriento os meus clientes, quando estão com essa dúvida, a fazer 2 questionamentos. Primeiro, o que eu recebo, esse bem ou serviço que eu estou recebendo, é para o trabalho? Ou seja, eu preciso utilizar esses bens para trabalhar ou não? É simplesmente pelo trabalho, é como se fosse um plus que eu estou recebendo. O outro questionamento é, eu, como trabalhador, tenho que oferecer alguma contraprestação ao meu empregador ou não? Eu recebo ele de forma gratuita. Ainda de acordo com a lei, benefícios como uniforme, equipamentos de proteção individual, os EPIs, celular, veículo, vale transporte, plano de saúde, auxílio alimentação, não devem ser considerados como salário in natura. Esses itens, eles são condições
para o trabalho. Eles são importantes para que o trabalhador exerça o seu trabalho. O celular, o carro, o equipamento utilizado no ambiente de trabalho não são considerados salário in natura. Também é importante lembrar que a CLT não permite à empresa pagar o trabalhador com bebidas alcoólicas, cigarros e outras drogas nocivas. Saber quais benefícios tem ou não natureza salarial nem sempre é fácil, mas na dúvida, procure um advogado. Todo salário in natura tem que constar num recibo de pagamento. Por quê? Porque haverá incidência tanto previdenciária quanto trabalhista. É muito importante, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, diferenciar quais verbas estão sendo pagas. Por quê? Porque sobre aquelas que são in natura, também incidirão todos esses impostos. No próximo bloco, a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, fala sobre a prática da constelação familiar no judiciário trabalhista, uma teoria que humaniza as relações e soluciona o conflito e não apenas o processo. Voltamos a seguir. Vivemos em sistema. A Justiça do Trabalho também é um sistema e está ligada a outros sistemas presentes na sociedade. Assim, a mudança em uma parte do sistema influencia o todo. Nesse contexto, muitas vezes os processos são julgados, mas os conflitos entre as partes permanecem, porque eles não foram vistos ou tratados. Por isso, cada vez mais, o Judiciário tem acolhido formas alternativas de solução dos conflitos. Uma nova mentalidade com políticas de não judicialização e empoderamento das partes. Uma das técnicas utilizadas é a constelação familiar, que tem apresentado resultados surpreendentes. E para falar sobre a aplicação da teoria sistêmica na Justiça do Trabalho, a nossa convidada de hoje é a juíza Wanda Lúcia Ramos. Seja bem-vinda novamente, à Hora Extra, doutora Wanda. Obrigada, Fabiola. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês e colaborar com o que for possível. E esse tema é bastante interessante, doutora Wanda? O que é a constelação familiar e como ela pode ser aplicada na Justiça do Trabalho? Constelação se trata de uma ferramenta diagnóstica. Ela absolutamente substitui a ação das pessoas no sentido de resolver os seus problemas. Ela mostra uma postura, mas ela não muda por si só a postura. Esse trabalho é da pessoa que quer ter sucesso na vida, E ela, dentro do judiciário, ela absolutamente não substitui o processo judicial. Pelo contrário, ela se agrega às técnicas de possível reconciliação e elas ajudam a clarificar. Mas dentro do judiciário nós honramos nosso lugar e, portanto, nós temos que seguir com o processo. A constelação não visa resolver o processo. A constelação visa clarificar o relacionamento de forma que as pessoas possam ou aceitar uma sentença quando ela é necessária ou fazer uma reconciliação que atinja as causas raízes daqueles conflitos. Muito bom. Então, as partes esperam que a Justiça do Trabalho, que a Justiça, no geral, lhes dê uma solução, que lhes atenda. Mas, na prática, o perdedor se sentirá injustiçado e o conflito permanece. Como é que o juiz pode enxergar esse conflito, que está por trás daquele processo e que não é aparente, e tentar resolvê-lo da melhor forma que atenda as duas partes na lide? Então, existe no conflito judicial uma dinâmica que é interessante e que as constelações mostram isso de forma muito clara. É a dinâmica vítima-perpetrador ou vítima-ofensor. As pessoas têm dificuldade de resolver os seus conflitos de forma negociada ou diretamente, transferem a um terceiro, que é o judiciário, a resolução desse conflito. Mas a gente vê que, em alguns casos, a gente olha para o conflito, olha para as pessoas que estão na nossa frente nas audiências e pergunta, mas o que eles estão fazendo aqui? A gente sabe que tem uma mágoa, ou que tem vergonha, ou que tem um luto não feito, ou que tem um sentimento de vingança, e elas estão ali usando o processo como arma contra o outro.
né? Normalmente, quem tem essa ação, quem toma a iniciativa é o reclamante, imputa ao reclamado algo que vem de um desequilíbrio na relação empregatícia, por exemplo, não pagou isso, não pagou aquilo, mas às vezes isso é majorado e imputa ao reclamado uma ação que causa no reclamante uma reação emocional que é em desconformidade com aquilo que acontece na relação de emprego. E a gente pode ver ali que existe um sentimento de vítima e imputação ao outro de uma pecha de ofensor, de agressor. É uma dinâmica interessante que a gente pouco consegue estar consciente dela. O que acontece? As partes, nessa dinâmica vítima-ofensor, elas atribuem ao juiz a função de salvador. E se o juiz não ficar muito atento, ele entra, de forma que ele está ali sendo colocado pelas partes para escolher qual o lado tem razão. E se a gente não ficar muito atento para isso, a gente entra nessa dinâmica e é difícil sair dela. O que acontece com as possibilidades que a constelação traz e, principalmente, o que acontece com as possibilidades que as leis sistêmicas cunhadas por Bert Hellinger, né, elaboradas e trazidas à luz por Bert Hellinger, que traz uma capacidade de se distanciar dessa missão que é atribuída ao juiz, de forma que a gente vê as partes, se relaciona com elas, mas vê o que traduz para as pessoas, para as partes, essa dinâmica que nem elas têm consciência. Né? Dessa forma, a gente consegue atingir as causas dos problemas e resolver, além disso, o processo. E os resultados acabam sendo surpreendentes, né? Agora nós vamos para a pergunta da advogada Adriana Garcia, que fala sobre a questão do limite de cada um, respeito ao limite de cada um. Vamos lá. Olá, doutora Wanda, é um prazer estar aqui. A questão que eu trago hoje é a seguinte. Desde que eu iniciei nas constelações, eu tenho recebido bastante clareza da minha própria vida. Então eu quis levar isso para todas as pessoas e acabei trazendo algumas complicações. Então a pergunta que eu trago é como iniciar a constelação no processo de trabalho, respeitando o limite de cada um. Oi, Adriana, obrigada pela sua pergunta, obrigada pelo seu depoimento do quanto as constelações foram úteis na sua vida. É isso mesmo, a gente se encanta, né? E a gente quer levar as pessoas que a gente gosta. E de repente você vai numa sessão de constelação, daqui a pouco você quer levar seu filho, seu marido, sua mãe, porque os resultados são surpreendentes, a percepção se abre de forma surpreendente, né? E é o que a Adriana nos trouxe de forma tão humana e sincera. Bom, o que eu diria é que existe uma postura adequada para lidar com isso. No começo a gente se encanta, mas na verdade a gente aprende na constelação a ir para o próprio lugar. Essa é uma das leis sistêmicas fundamentais do Bert Hellinger, que a gente costuma dizer que é a segunda lei. Somente no próprio lugar, no lugar que nos é próprio, dentro dos sistemas nos quais a gente participa, na família, no trabalho, nas empresas, organizações, na advocacia, né? Somente no próprio lugar nós temos força para fazer alguma coisa. Então, assim, respeitar o próprio limite é estar no próprio lugar. Dar somente se o outro pede e no limite que ele pode receber. E dar somente aquilo que eu tenho para dar dentro da minha competência, por exemplo, profissional. Então, eu diria, Adriana, que para você respeitar o próprio limite e o limite do outro, é estar dentro do seu lugar profissional. O que você, na sua profissão, pode dar de melhor para o seu cliente, sem substituir os pais deles. Muito bom. Ok, doutora Wanda, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, sobre a prática da constelação familiar no judiciário trabalhista. Não sai daí, voltamos já.
Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a juíza Wanda Lúcia Ramos sobre a prática da constelação familiar no Judiciário Trabalhista. Doutora Wanda, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho têm dado respaldo a essas técnicas alternativas de solução dos conflitos? Como a constelação familiar chegou ao Judiciário? Então, a constelação familiar chegou ao Judiciário na abertura que o CNJ deu a partir da Resolução 125, que é de 2010, instituindo as possibilidades e o reforço aos meios alternativos. Depois veio o CPC de 2015, reforçando também, até trazendo a obrigatoriedade de audiência necessariamente uma etapa conciliatória que nós já tínhamos na Justiça do Trabalho e que o CPC implementou a partir de 2015, onde foram criados sejusques e onde se introduziu nesses sejusques, principalmente em varas de família, as constelações familiares para a resolução dos problemas. Na Justiça Comum, isso é muito tranquilo, porque nas varas de família a gente lida com esse conflito e o método já está testado. O diferencial foi que o TRT 18 deu apoio para um projeto que nós estamos realizando, de demonstrar na prática que a constelação é aplicável também às relações trabalhistas. Quais são as principais leis sistêmicas dentro da prática da constelação familiar? Você poderia resumir para a gente? O grande diferencial da filosofia de Bert foram exatamente trazer à tona as leis que funcionam, as leis que propiciam o sucesso dos relacionamentos e, a contrário senso, aquilo que prejudica os nossos relacionamentos. A primeira lei é o pertencimento, que dita que todo mundo que entrou dentro de um sistema pertence e não tem que se falar mais disso, né? Tem até meu professor que brinca, que fala que quem pertence, pertence, ponto. Não tem nada depois do ponto. Isso na área trabalhista a gente vê todos os dias e toda hora. Poderia contar aqui uns 10 casos onde a exclusão trouxe problemas de litígio trabalhista. E a gente pode observar, e os colegas advogados e juízes podem passar a observar também, que um dos grandes excluídos na justiça é o pai. A gente pode ver que as pessoas buscam o pai. Na justiça. Na justiça. É claro que isso é inconsciente, então isso não é fácil de ver imediatamente. Mas quando as pessoas buscam limite, a lei é um limite e o judiciário é uma forma de colocar o limite. A segunda lei, descrita por Bert Hellinger, é a da ordem ou hierarquia de entrada no sistema, que é simplesmente aquela que estabelece o nosso lugar legítimo. Todos nós temos um lugar que nos é próprio e ele é inconfundível e insubstituível, de forma que no nosso lugar nós podemos fazer as coisas acontecerem. E a terceira lei é um prato cheio para nós que trabalhamos com conflito trabalhista, que é do equilíbrio entre o dar e o receber. E todos os dias a gente vê que as ações trabalhistas chegam por causa de um desequilíbrio. Um dos dois, durante o contrato, deixou de dar alguma coisa e o outro deixou de dar também. Começou um desequilíbrio que pode desaguar aqui na Justiça do Trabalho. Essas leis, sim, elas são o prato cheio, a filosofia que sustenta as constelações. Constelação não é obrigatório. As leis, sim. A gente pode trabalhar com elas nas audiências sem necessariamente fazer uma constelação. Interessante. Agora nós vamos para uma última pergunta da Ana Beatriz Pereira, que é servidora e consteladora. Olá, doutora Wanda. Pensando em leis sistêmicas, minha pergunta é: a única maneira de utilizar essas leis na Justiça do Trabalho para auxiliar na solução dos conflitos é constelando o conflito? E de que outra maneira os servidores, os magistrados podem usar das constelações quando não for possível fazer uma constelação? Oi, Bia. Sua pergunta foi realmente muito apropriada. Muito obrigada pela pergunta. Prazer falar com você, querida. De muitas formas, eu acabei de responder aqui, de falar sobre isso, né, de me antecipar à sua pergunta.
no sentido de que as leis sistêmicas, elas são adequadas no nosso trabalho, elas ordenam nossos relacionamentos e elas são realmente mais importantes do que o método em si. O método é um instrumento, mas a gente pode procurar cura por meio de aconselhamento, por meio de terapias, por meio de meditação, por muitos outros meios. Ela é uma ferramenta, um instrumento tão válido quanto tantos outros, né? Mas, como eu disse, e a Bia apontou com muita propriedade, as leis sistêmicas, sim, elas podem ser usadas sem uma constelação. E isso a gente pode usar nas audiências, né? Sem necessário fazer uma constelação. Uma coisa que eu queria, por último, pontuar é que o que propicia nós usarmos essas leis de forma apropriada com o outro é, primeiro, uma postura que Bert chama de uma postura de neutralidade, né? Onde eu respeito, eu só posso respeitar o sistema do outro, ou o outro em seu sistema, se eu me mantiver sem julgamento. Se eu não considerar que as minhas crenças e as minhas concepções que explicam a realidade são mais válidas do que as concepções do outro. Para isso, eu preciso de uma postura de neutralidade, que Bert chama, e muitos autores chamam de postura fenomenológica, que é sem desejo, sem vontade de ajudar e estar disponível para o outro. Muito obrigada pela entrevista, pelos importantes esclarecimentos sobre essa teoria tão fascinante, doutora Wanda. Obrigada aos espectadores e ouvintes do Hora Extra. Eu penso, Fabiola, que isso só está começando. Essa perspectiva tende a nos mobilizar muito ainda. E eu acho que é uma grande forma da gente atingir o outro e se relacionar de forma empática com as pessoas. Obrigada. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, sobre a aplicação da teoria sistêmica no judiciário trabalhista. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.